Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 6, acerca dos agentes internos do relevo, certo? Para isso eu trouxe 3 vídeos acerca de terremotos, tsunamis e vulcões, tanto explicando como funcionam na prática, como alguns relatos que já ocorreram ao longo da história do planeta Terra, ok? Espero que seja um tempo de muito aprendizado, como sempre, né? Bora lá? A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, 2 placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Por que vulcões entram em erupção? A resposta nos leva ao ano 79 d.C. O Vesúvio entra em erupção. A lava e a fumaça tomam a cidade de Pompeia e Herculâneo. Para a época, a explicação era clara. Vulcanos, deus do fogo, estava zangado. Não é totalmente errado. Antes de um vulcão entrar em erupção, ele fica sob pressão. Dentro dele há tanta lava e gás que ele não pode mais suportar. Para entender como o fenômeno acontece, pesquisadores enchem vulcões artificiais com diferentes pedras. A quantidade de quartzo tem um papel importante. Se há pouco quartzo, a lava fica líquida. Com muito quartzo, ela fica mais espessa. E isso tem consequências dramáticas.
Vulcões em atividade com lava espessa são mais violentos, como Colima, no México. Já o Etna, na Sicília, por exemplo, é mais brando. A lava é fluida e sai de forma tranquila. A causa está embaixo da terra. Quando uma placa tectônica empurra a outra, então as pedras derretem e são jogadas para cima. E assim, o vulcão entra em erupção. Tsunami é uma palavra de origem japonesa onde tsu significa porto e nami, onda, logo, onda de porto. Esse evento designa ondas gigantes provocadas por fenômenos geológicos como maremotos, vulcões e o movimento das placas tectônicas, ou até mesmo o deslizamento de grandes placas de gelo e rocha, ou ainda eventos meteorológicos extremos e meteoritos caídos no mar. Listei para vocês 5 dos mais devastadores tsunamis de todos os tempos, desde os mais recentes e ainda outros que ocorreram quando nossos bisavós ainda nem eram nascidos, até mesmo um que antecedeu o nascimento de Cristo na Terra. A seguir, confiram os 5 tsunamis mais devastadores da história. Krakatau, 1883. Uma erupção vulcânica em Krakatau ou Krakatoa, uma ilha situada na Indonésia, em agosto de 1883, foi a pior erupção vulcânica da história da humanidade. A explosão foi audível na Austrália, tornando-se o som mais alto já ouvido pelos humanos. O fluxo do vulcão caiu no mar e a ilha entrou em colapso, gerando tsunamis de até 40 metros de altura. Os tsunamis foram registrados até na Península Arábica, que fica a 7.000 km de distância. Só em Java e Sumatra, as ondas destruíram 165 aldeias e o número de mortos chegou a 36.000. Mar do Sul da China, 1782. Apesar de não haver muitos registros históricos dessa catástrofe, existe um catálogo russo sobre tsunamis publicado no ano de 1964 que revela mais de 40.000 mortes em 1782 só em Taiwan. Segundo o relatório russo, o tsunami inundou mais de 120 km de terra. Lisboa, 1755. Em novembro de 1755, um terremoto no Atlântico atingiu o sudoeste de Portugal. Lisboa foi a cidade mais atingida pelo terremoto, seguido de um incêndio. Enquanto isso, o terremoto também provocou tsunamis que destruíram cidades litorâneas de Portugal, Espanha e Marrocos. Estima-se que as ondas tinham 6 metros de altura. Segundo relatos, o tsunami foi de Lisboa até o rio Tejo, onde se levantou como se fosse uma montanha. Ele correu em direção à costa com tal impetuosidade que todas as pessoas dali imediatamente fugiram para tentar salvar as suas vidas. Muitos foram efetivamente varridos, e o resto ficou submerso até a cintura, mesmo estando a uma boa distância das margens. Ao final, 60.000 pessoas morreram. Erupção minoica, Grécia Antiga, 1500 a.C. Este foi o primeiro tsunami a ser registrado e um dos mais fatais já visto pelo homem. Segundo estudos, ele ocorreu há mais de 3.500 anos, teve ondas de quase 15 metros e pode ter provocado o fim da civilização minoica, residente à ilha de Creta. Não somente porque causou a morte de 100.000 pessoas, mas porque justamente essas mortes, junto da destruição causada, criaram uma instabilidade e uma crise que enfraqueceu a civilização. O tsunami surgiu da erupção de um vulcão submerso perto da ilha mediterrânea de Thera, hoje chamada de Santorini. Oceano Índico, 2004. Alguns de vocês devem lembrar dessa catástrofe que no dia 26 de dezembro de 2016 irá completar 13 anos e leva o título de tsunami mais devastador da história, deixando cerca de 226.000 mortos. Ele aconteceu por causa de um maremoto que se iniciou no fundo do Oceano Índico, durando quase 10 minutos e entre 9,1 e 9,3 graus na escala Richter. O tsunami resultante afetou principalmente a Indonésia, causando mais de 166.000 mortes e deixando mais de 2 milhões de desabrigados na Índia, na Indonésia, no Sri Lanka e em Myanmar, na Tailândia, nas Maldivas e em muitos países do leste da África. Em 2012, foi lançado um filme chamado O Impossível, que conta a experiência de uma família sobrevivente ao desastre. 50 por 1 agora desembarca na ilha de Java, a segunda maior e a principal ilha da Indonésia.
A gente vai pegar um 4x4 agora. Chegamos até aquele acampamento. Ali vamos pegar uns cavalos, uns pôneis e vamos seguindo até a boca do vulcão. O caminho até o acampamento, de onde saem excursões, passa por uma extensa área coberta por cinzas do vulcão. A gente saiu ali da base, pegamos esse jipinho, é mais uns 30 minutos. Olha como é que vai ficando tudo mais cinza aqui e muito vento. Logo na chegada ao acampamento, Álvaro encontra a comitiva pronta. Um cenário de filme maravilhoso, uma aventura daquelas. Esse é meu cavalo aqui, eles me deram o número 9. Is this one? Yes? 9? Ok. Good. Bichinho é pequenininho, crina cortada, um típico cavalo daqui. Por causa das cinzas expelidas pelo vulcão, os cavalos ficam no local no máximo 3 horas por dia. Aqui eles usam essa máscara porque realmente é muito pó e faz mal você ficar inalando esse pó. Apesar das nuvens de cinzas, a cavalgada até a base do vulcão é tranquila. O cenário vai ficando cada vez mais bonito. Você escuta o barulho do vulcão, a gente vai subir mais uns 300 metros até lá em cima. E depois a gente vai a pé, até o topo. No caminho, a equipe do 50x1 passa por um templo erguido no meio do mar de cinzas. Este é o Pura Luhur Potem. Todos os anos, ali é realizado um dos rituais mais importantes da região, o chamado caçada. É uma cerimônia antiga que teve início com uma lenda. Há milhares de anos, um príncipe teria se sacrificado para salvar a família da fúria do vulcão. Desde então, o povo tengerese celebra esse dia. Na cratera do Bromo são jogados presentes, como flores e comida. O mito diz que, dessa maneira, o vulcão permanece calmo. Mas a história recente do Monte Bromo mostra uma realidade diferente. Ele é um dos vulcões mais ativos do mundo. Em 2004, a erupção do Bromo causou a morte de 2 pessoas. Elas foram atingidas por rochas lançadas na explosão. Aconteceu uma erupção aqui, não tem para onde a gente correr. Com a natureza a gente não brinca, mas eles dizem que está seguro. A última vez que eles bloquearam aqui, cercaram o local, foi em 2010. Evacuaram todo mundo num raio de 3 quilômetros. Em 2015, o Bromo voltou a dar sinais que alertaram os especialistas. O nosso guia, há pouco estava falando que provavelmente essa experiência vai se encerrar nos próximos anos, porque ele está em atividade o vulcão e parece que são os últimos 2 anos dessa caminhada até a boca do vulcão. Falta pouco para chegar ao topo. Chegar assim, na boca de um vulcão ativo que pode explodir a qualquer hora, isso é novidade. Experiência única, diferente. Olha lá. Chegamos aqui no Bromo. Welcome to Bromo. Agora o Álvaro precisa subir 250 degraus até a cratera do vulcão. O Bromo está a 2.329 metros de altitude. O que eles falam aqui que a erupção forte, ela vem a cada 5 anos. E agora faltam 4 anos para vir mais uma. Aí eles fecham essa área toda. Mas todo ano essa área fica fechada por 2 meses, por causa da fumaça. Gente, o barulho parece uma turbina de avião. Olha lá, olha o barulho. Estamos quase aqui.
A cratera do Monte Bromo é colossal. Tem impressionantes 800 metros de diâmetro e 200 metros de profundidade. A natureza surpreende demais. Isso tá aqui tão próximo de um vulcão ativo. Eu fico até arrepiado. É muito lindo. Tem que só agradecer. Olha isso. E lá no alto, nosso aventureiro se despede enquanto contempla a fúria adormecida do Monte Bromo.